Alexandre Bugim, bom dia oficialmente agora, Alexandre. 24 graus em Bagé, 25 aqui em Porto Alegre, 8h17. Bom dia, Vidarte, bom dia aos ouvintes, bom dia, colegas de mesa. Bom, depois dessa opinião do Flores aqui, um pouco parcial, né, que foi muito enfático. Primeiro, para mim é claro que o projeto da Arena é um projeto que é concebido novo, e com isso é o estádio mais moderno e, para mim, em termos de beleza estética de projeto arquitetônico, é o mais bonito. Não podemos, aí é a questão, o estádio Beira-Rio não está pronto ainda, então nós não podemos dizer se ele é lindo, maravilhoso, ou como é que vai ser a funcionalidade dele, porque ninguém utilizou ele ainda como estádio de futebol. Então existe um período aí de adaptação. Acho que o Beira-Rio, Porto Alegre está de parabéns, porque os dois estádios são muito bonitos, né? Não podemos, independente da nossa, vamos dizer assim, da nossa torcida, tanto o Beira-Rio e a Arena são incontestáveis, a beleza, o projeto moderno, e que Porto Alegre estava merecendo. Aí eu discordo, Vilhena, acho que a questão de Olímpico e Beira-Rio existiam questões de funcionalidade que estavam superadas, né, estruturais, inclusive no Olímpico, estavam se identificadas como problemas estruturais. Deveria ser feito talvez um processo de reforma independente de construção de um novo estádio, como foi feito no Beira-Rio. São estádios que já não comportavam mais os dois clubes, e nesse processo de modernização, de gestão de estádios, eu acho que Porto Alegre está de parabéns. Se vai ser viável economicamente os dois estádios funcionando, talvez no curto prazo não. Mas a médio prazo eu acho que nós temos condições sim de fazer uma boa gestão dessas duas ferramentas, né, que não sejam somente para o uso do futebol, também sejam para serem utilizados por outros tipos de finalidade, como o estádio do Grêmio é uma multiuso, e o Beira-Rio também, questão de shopping, hotéis. Agora, eu lembro, e aí vem uma corneta, que toda a propaganda feita em cima do estádio do Beira-Rio para ser o estádio da Copa foi em cima de um PowerPoint, de um projeto, e eu gostaria que a imprensa, agora pegasse aquele PowerPoint que foi apresentado lá numa reunião da FIFA, no Brasil, que foi divulgado como sendo projeto, e comparasse com aquilo que está sendo construído. Nós tínhamos marina, nós tínhamos hotel, nós tínhamos o metrô chegando lá no Beira-Rio. E o Inter só tomou essa iniciativa, Alexandre. Só tomou, eu sei isso do ex-presidente Vitório Pifrio, ele vai ter que ser macho para me dizer que eu estou mentindo, porque ele sabia que o Grêmio estava se agilizando com o Odoni, com o Antonini, para fazer a Copa do Mundo na nova arena, que era só um projeto, só estava no papel. O Inter já tinha um estádio e prometia reformá-lo. Então o Inter já tinha algo, né, em cima da superfície, o Grêmio não tinha nada. E o Grêmio já estava, né, articulando politicamente, o Vitório Pifrio ficou sabendo e entrou na parada. Ok. Sabia disso, não? Na verdade, a gente acompanhou, nós acompanhamos e vimos que, vamos assim... Mas tu sabias disso? Como sim, eu estou contando? A gente acompanhou isso e vimos foi esperto que existia uma força política de colorados do estado e no município que fizeram uma... Mas por que não se uniram? Por que não fizeram um estádio só? É impossível fazer isso aqui no Rio Grande do Sul? Como é em Minas, como é no Rio? É que nós somos... Por quê? Milão e tanto, vários... Não dá. Infelizmente não dá, Franklin, não tem como. Fazer um estádio, já que os dois queriam. Um queria reformar, outro queria fazer um novo. Junta as forças e faz um baita do mais lógico construir um estádio só. Com a força do governo, cara. É uma visão de gerações. A minha geração, para a nossa, isso é impossível. Agora, para a geração do Franklin, eles são capazes de aceitar. É um mundo diferente. A cultura do Estado nossa, ela é de dois lados. Isso foi um erro de visão, na minha opinião, porque tanto o Inter como o Grêmio acabaram se comprometendo com uma parcela do seu estádio, são contratos completamente diferentes, mas uma parcela do seu ganho com o estádio para empreiteiras. E poderia fazer como é em Milão, né? Quando um joga tem um nome, quando um é Giuseppe Meazza, outro é San Siro. E teria, a Allianz Arena é assim também. A Allianz Arena também. Mas ela sempre tem o mesmo nome, né? Sim, tem mas nós nome. Poderíamos usar com nome diferente. Único. Não, podia ser um nome único. Não, mas poderiam ter nome diferente também em Milão. A solução de Milão, na minha opinião, foi a melhor.
e contemplaria. Não, mas os clubes acabaram preferindo essa cisânia e ter 2 estádios que poderão ser muito bem utilizados e poderão no futuro render. Mas eu tenho certeza que num curto espaço de tempo continuarão sendo um objeto de déficit, como foram os últimos anos, por uma ocupação mediana do estádio. Nós jogamos aí média para 20 mil pessoas 30 vezes por ano. É que Grêmio Internacional são uma cultura, tanto são uma cultura que existe uma rádio que se chama Grenal. Mas onde é que já se viu isso? É porque é uma cultura. Mas é Grenal, não é a Rádio Grêmio nem a Rádio Ida, é duas numa, entendeu? Mas é uma cultura, olha, é possível montar uma rádio em cima dessa cultura. Dessa rivalidade. Isso não existe em nenhum outro lugar. E como poderia ter sido trabalhado no seguinte, quando se viu que a Arena era um projeto concreto que estava saindo do papel, poderia ser ter trabalhado com as forças políticas para que os 2 estádios fossem da Copa. Aí é um pouco difícil. Mas tu tem que Porto Alegre teria condições. Hoje nós temos um estádio. Quantas seleções vão vir para o estado do Rio Grande do Sul? Nós acabamos ficando só com uma seleção do Equador. Tudo que se dizia em termos de interior do estado, turismo, acho que não vai se concretizar. E ficou uma disputa em que um tentou, não que o outro não aconteceu e acabou ficando. Vocês estão preocupados com esses acontecimentos da sociedade, essa rebeldia, por exemplo, que aconteceu nesse início de temporada aí, essa manifestação forte, essa greve dos rodoviários, a morte agora já confirmada, né, de um colega nosso de imprensa, todos os fatos que ocorreram no ano passado na Copa das Confederações. Eu citei aqui o companheiro jornalista lá, o Juca Kfouri, que fez um texto muito interessante, crítico, bastante preocupado com a Copa do Mundo. Vocês acham que possamos ter aqui algo realmente, como é chamado pelo Juca, um caos da nossa sociedade no meio desse ano ou não? Haverá manifestações. Tu achas que pode haver uma manifestação absoluta, tão intensa como foi a do meio do ano passado? Para mais. Pois é, então é um caos que está se avizinhando. O Brasil já é um caos, Vidarte. Não, põe a mão no coração, vamos colocar a mão. O Brasil é um caos. A coisa da falta de luz, eu não consigo entrar nem na minha casa, nem na casa da minha mãe. Onde eu vou, não consigo. A porta elétrica da garagem não funciona porque está sem luz. Então é todo dia, é cotidiano. É um estresse absoluto. Um estresse absoluto. Aí tu sai, o cara te assalta, tu não pode parar na sinaleira. Pô, meus amigos, isso não é um caos, é um caos. O Brasil vive nesse estado latente de caos. Se a gente olhar as casas, tem aquele arame de trincheira. Sim. Pô, isso é um símbolo do quê? De uma guerra civil. Por favor, não me chamem de pessimista, mas essa é a realidade. Como dizia o Perón, la realidad es la primera verdad. La realidad es la primera verdad. A realidade é a primeira. Então, se você não aceita isso, bom, lamento. Aí você acha que vai ter metrô na Copa do Mundo, que vai ter carro, vai ter infraestrutura disso, daquilo que você sabe que não vai acontecer. Entendeu? Quem esperava isso, né? Não acontece, não esperava e não vai acontecer. Então, claro que haverá manifestações superiores às que já aconteceram. Então vamos correr riscos, né? Eu discordo. Diga lá, André. Eu não acredito que as manifestações elas já perderam força, perderam esse homicídio desse jornalista da Bandeirantes, certamente vai escancarando o caráter pouco pacifista dessas manifestações. Tenho certeza que a maioria da população não gosta de se envolver com assalto a banco e nem com depredações. À medida em que a população foi conhecendo os líderes das manifestações, elas foram perdendo força junto à sociedade em geral, foram perdendo apoio da sociedade em geral. E tanto que no início das manifestações, as pesquisas de popularidade dos governantes demonstraram um abalo sísmico quase, e foram todos se recuperando na medida em que a população foi conhecendo o verdadeiro caráter e identidade, viram que não eram manifestações espontâneas, viram que tinham grupos ali voltados para a violência, viram que tinham grupos que se fingiam de não ser partido político e estavam todos trabalhando aí na Câmara de Vereadores, em Brasília e coisa e tal. E isso a população foi perdendo um pouco do romantismo, vai entendendo que não existia tanto romantismo nesse movimento. Então eu acredito que as manifestações ocorrerão, mas elas perderam muito da sua força e muito do apoio da sociedade. Eu acredito que o Brasil, com todo o gasto, com todos os problemas que teve
acabará tendo um bom retorno dessa Copa do Mundo, tanto de visibilidade como em potencial de turismo, como uma série de outras questões, inclusive no desenvolvimento do nosso futebol. Eu acho que nós temos estádio moderno, valoriza o torcedor, falta apenas adequar essa qualidade do estádio ao preço que a população pode pagar, para que o futebol continue sendo um esporte popular. E tu achas que isso vai acontecer? Que a população vai eu sou um utópico, mas como diz o Eduardo Galeano, poeta da nossa terra, é para isso que serve lá as utopias, né? Para que a gente siga caminhando. Eu sou um utópico e eu acredito nisso sinceramente. Uruguaio, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, como nós, né? Só que tu é carboneiro, eu sou bolso, né? Eu sou carboneiro. Mesmo sem concordar com alguns comentários de vocês, um programa sério como hoje é bem melhor que a bagunça de ontem. Matias Genter, obrigado, velho. Mas a bagunça também faz parte. Juliano Bairros, se o casal puder ter 2 carros, zeros, a burrice é ter um só. O Juliano está opinando sobre a questão dos estádios. O André Munhoz, burrice do Franklin, do Vidarte, não sei se é para isso que ele está nos citando, mesma coisa que um casal de Colorado e uma gremista terem 2 Chevetes em vez de um carro zero. Pimpo Contursi, cadê o Puerto Madeiro que o Inter prometeu? Ele é conselheiro do Grêmio para a cidade de Porto Alegre. Ficou no PowerPoint. Alex Bugin, jogo do Inter. Ricardo Vidarte, o jogo do Inter é tu, né? É o teu perfil. Para quem não sabe, o André Flores é o administrador, vamos chamar assim, do jogo do Inter, que é um dos perfis aí do Twitter. O gigante sempre, ao contrário, Vidarte, o Odoni é que quis a arena para tirar a Copa do Beira-Rio. Ele está me dizendo, ele está me contrariando. Tudo bem, eu respeito, mas a informação que eu tenho é do presidente do Inter. Do ex-presidente do Inter. Ele me disse isso, num bar, num restaurante. Eu estava jantando com a família. É uma coisa de tradição, né, Vidarte? Em 2100, quando o Brasil organizar a 3ª Copa do Mundo, certamente ela vai ser novamente no estádio do Inter. Aí é e o Grêmio vai tentar construir um estádio para a Copa do Mundo. Tu achas que o Inter é maior que o Grêmio? É isso que tu estás dizendo, é isso? Não, internacionalmente, com certeza. Mas só de nome. Só de nome. Internacional é só nome. Não, Alexandre, eu não posso tu gosta de chamar de Alex ou de Alexandre? Cornetinha. Hein, Alexandre? Tu gosta, posso te chamar de Alex ou... Pode. O teu perfil tem Alex, né? Mas o perfil do Twitter é Alex Bugin. Alex Bugin. Então, por isso é mais... pode me chamar tranquilo. Mas essa cornetinha do Flores não dá para levar assim dessa forma, né? Eu com certeza não... Nós não vamos ficar aqui comparando o tamanho dos clubes e tal, mas se for olhar historicamente, em termos de estatística, de participação em nível mundial, internacional, o Grêmio é mais internacional do que o Internacional, que o nome realmente a partir de 2006 passou a ser conhecido. Me desculpe os colorados, mas o Franklin pode trazer dados, né? O Grêmio disputou muito mais vezes competições internacionais que o próprio Internacional. Isso é fato. Agora não sei se o prestígio é maior. Todo isso realmente não tem. Nós temos que ser racionais. Vamos dizer assim, a grandeza do Grêmio, o Grêmio não seria tão grande se não fosse o Inter não tivesse sido tricampeão nacional. O Inter não teria sido campeão mundial se o Grêmio não tivesse sido 2 vezes participado da disputa do Mundial. Então é a questão da gangorra, e um faz o outro levantar, e os estádios estão aí para provar, porque na verdade quando o Grêmio começou o projeto da Arena, o Inter se movimentou para que... e aí tu deve concordar comigo, se não tivesse a Copa do Mundo, o Inter não conseguiria reformar o estádio do jeito que está. Né? E o Grêmio também teria que fazer. Claro, o Grêmio fez independente um projeto novo, mas a gestão, uma reforma como foi feita no Beira-Rio e da forma como está hoje concebido a gestão do Beira-Rio, não seria conseguido, seria feito. A Andrade Gutierrez não assinaria se não tivesse tido aquela pressão nos últimos momentos de presidente, de Estado e político para que eles assinassem. Porque a gente sabe que e não tivesse uma Copa do Mundo prestes a acontecer no Beira-Rio, que era já irremediável e não tinha como ter... Alexandre Bugin, André Flores, a gente pode retomar esse assunto. Claro. O Vilhena também. É que eu tenho que destacar aqui para o torcedor da dupla Grenal, às 8h31, que se eles sabem, né, sabem que o Troco Torcedor Premiado é um dos parceiros aqui da